Oitavo ano, nós trabalhamos fatoração e produtos notáveis. Nós trabalhamos também com frações algébricas e equações relacionadas tanto a frações algébricas como a equação de modo geral. Nós iremos agora dar prosseguimento ao nosso estudo e nós vamos falar agora sobre sistema de equações com duas variáveis, ou seja, quando eu tenho uma equação, mas que essa equação possui duas letras diferentes, duas variáveis diferentes. Quando isso acontece, quando eu não sei o valor de uma dessas letras e eu fico com uma equação que tem duas letras diferentes, eu preciso criar uma equação, eu preciso, na verdade, criar um sistema, ou seja, eu preciso de pelo menos duas equações para poder conseguir unir essas duas equações, criar um sistema e a partir dele conseguir desenvolver os cálculos para encontrar os valores desconhecidos. Bom, quando nós falamos sobre sistema de equações, a primeira coisa que nós temos que ver é o que é um plano cartesiano. Você já estudaram o que é um plano cartesiano, mas nós vamos reforçar esse conteúdo agora. O plano cartesiano, ele é um sistema de coordenada, ele leva esse nome devido ao seu criador, o matemático e filósofo René Descartes. O plano cartesiano está em duas dimensões, horizontal, que nós chamamos de abscissa, ou eixo x, e vertical, que nós chamamos de ordenada, ou eixo y. Portanto, quando nós determinamos x, y, nós determinamos um par de números racionais, no qual x sempre irá representar o primeiro elemento e y o segundo elemento, formando assim um par ordenado. Então, no plano cartesiano, você precisa de duas coordenadas, uma que nós chamamos de x e a outra que nós chamamos de y. Essas coordenadas, elas sempre vão seguir essa ordem. Exemplo, nós temos aqui uma coordenada. Essa coordenada, ela vai ser expressa dentro de um parênteses e dentro do parênteses vai vir dois números, -1 e 2. Eles estarão sempre separados por vírgula. O primeiro número sempre vai ser o valor de x, no nosso caso, -1, e o segundo número sempre será o valor de y, no nosso exemplo, 2. No nosso segundo exemplo, nós temos o par ordenado 2 e -1. O 2 é sempre o primeiro valor, x, o -1 é sempre o segundo valor, y. É importante ressaltar que ao mudar a ordem dos números, você muda a ordem das coordenadas. Então, -1 e 2 é diferente de 2 e -1. O que é um plano cartesiano no nosso cotidiano? Ele é como o nosso GPS. Nós precisamos dar um endereço e o que o GPS faz é simplesmente analisar o mapa. Você vai ver que nos mapas tem linhas, tanto horizontal como vertical, e o computador, ele entende a coordenada como sendo dois pontos. E esses pontos têm que seguir uma ordem. Imagina que a ordem de um GPS seja diferente da ordem de outro GPS. Você quer ir a uma festa, então você insere os dados no GPS para conseguir achar o endereço. Uma outra pessoa também faz o mesmo processo. Se o GPS fosse diferente nas suas ordens, então o GPS de um carro, por exemplo, iria chegar no endereço e o outro não chegaria no mesmo endereço. Então, as duas pessoas em carro diferente poderiam chegar em lugares diferentes. Então, por isso que as coordenadas têm que sempre seguir essa ordem. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Bem, se um ponto ele estiver no eixo x, ele terá ordenada igual a zero. Vocês vão ver que os eixos, eles têm valores. E para encontrar um par ordenado, você precisa encontrar o ponto de encontro dessas duas coordenadas. Porém, pode acontecer de um dos valores ser zero. Quando o valor, o ponto de encontro está sobre o eixo x,
quer dizer que a ordenada, ou seja, o y, é zero. Já quando está sobre o eixo y, ele terá a abscissa igual a zero, ou seja, o x vale zero e você terá um valor apenas para y. Exemplo, 2,0. O primeiro valor, 2, é o nosso x. O segundo valor, 0, é o nosso y. Já 0 e 2, o primeiro valor, 0, é o nosso x, e o nosso segundo valor, 2, é o nosso y. Então, 2 e 0 é diferente de 0 e 2, porque nós mudamos a coordenada. Qual é o valor de x e qual é o valor de y? Bom, mas como é que nós fazemos para desenhar um plano cartesiano? Você vai simplesmente desenhar duas retas. Uma reta que você vai chamar de x, que é a reta das abscissas, e uma segunda reta, a reta y, que você vai chamar de reta das ordenadas. Eu posso trocar? Eu posso colocar x e y? Não. O plano cartesiano tem que ser desse modelo. Tem que ser dois eixos, vertical e horizontal, abscissas e ordenadas. Isso não pode ser modificado. O ponto de encontro desses dois eixos é a coordenada 0, 0. Ou seja, é a origem do sistema. É a partir daqui que você vai marcar todos os outros pontos. Então, acima, no eixo das ordenadas, os números positivos, como 1, 2, 3. Abaixo, os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. No eixo das abscissas, antes do zero, os valores positivos, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Depois do zero, os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Observe que os números eles têm que estar em ordem, sempre do menor para o maior. Eu posso, por exemplo, colocar o número 1 e depois já pular para o número 5? Posso. O que eu não posso fazer? Eu não posso colocar os números fora de ordem. Por exemplo, misturar negativo com positivo ou escrever, por exemplo, o número 5 e depois escrever o número 3. Ele tem que estar na ordem crescente, sempre. Os dois eixos faz com que nós tenhamos 4 pontos diferentes, 4 áreas diferentes. Essas áreas nós chamamos de quadrante, nessa seguinte ordem. Então, nós temos o primeiro quadrante, só vai ter no primeiro quadrante coordenadas positivas. Nós temos o segundo quadrante, ele só vai ter coordenadas negativas do x e positiva do y. Nós temos o terceiro quadrante, que só vai ter coordenadas negativas do x e do y. E nós vamos ter o quarto quadrante, que só vai ter coordenada positiva do x e negativa do y. Bom, a partir desses quadrantes e desses valores, você pode marcar qualquer ponto no plano cartesiano. Exemplo, eu tenho esses pares ordenados. Como é que eu faço para marcar eles no plano cartesiano? Primeiro, você desenha o plano cartesiano, reta x, reta y. A seta sempre vai estar apontando para o lado positivo de cada um dos eixos. A origem do eixo marca 0. Acima, valores positivos na ordem. Abaixo, valores negativos na ordem. Sempre do menor para o maior. No eixo das abscissas, mesmo processo, antes do zero, valores positivos, depois do zero, valores negativos. Você vai analisar o par ordenado. O par ordenado A é 1 e 6. Observe que a vírgula divide o valor de x com o valor de y. Você vai fazer tracejados. Aonde esses tracejados se encontrarem é o ponto A. Então, você vai sair do eixo x do número 1, vai fazer um tracejado até o 6, e do 6 até 1. Aonde eles se encontraram, você marca um ponto, e esse é o ponto A. Faremos o mesmo processo com o ponto B, menos 4 e 2.
eu vou achar o menos 4 do eixo X e o 2 positivo do eixo Y. Eu faço um tracejado do menos 4 e eu faço um tracejado do 2. Aonde esses tracejados se encontrarem é o ponto B. Ponto C, menos 3 e menos 2. Eu faço o mesmo processo. Eu vou achar o menos 3 do X, o menos 2 do Y, vou fazer um tracejado do menos 3 e do menos 2. Aonde os dois se encontraram é o ponto C. Ponto D, 4 e menos 1. 4 é o X, menos 1 é o Y. Então, eu vou fazer um tracejado do menos 4, do 4 positivo, aliás, do eixo X, e do menos 1 do eixo Y. Aonde os dois se encontrarem, eu marco um ponto, ponto D. Letra E, 5 e 0. Observe que aqui você só tem um valor para o X, que ele vale 5. O Y vale 0. Então, você vai sair de cima do ponto que marca a origem, o centro do sistema, e vai andar na linha X até o 5. E lá você marca um ponto, esse é o ponto E. Ponto F, 0 e menos 3. Observe que o X vale 0, o Y vale menos 3. Eu faço o mesmo processo. Eu vou até a origem do sistema, aonde as duas retas se encontram, e eu vou andar em cima do eixo Y até achar o menos 3. Quando eu encontrar, eu marco um ponto, e esse ponto é o ponto F. Observe que nesses pares ordenados, o A pertence ao primeiro quadrante, o B pertence ao segundo quadrante, o C pertence ao terceiro quadrante, o D pertence ao quarto quadrante. O ponto E pertence ao eixo das abscissas, porque ele tem valor para x e não tem valor para y é 0. E o F pertence ao eixo das ordenadas, porque ele tem valor para y, mas não tem valor para x. Bom, quando você tem sempre um valor e o outro é 0, você vai marcar em cima daquele valor que você tem. A única forma de você marcar a origem do sistema é se o valor de x e de y for 0. Aí você marca no centro das duas retas. Pessoal, no nosso próximo vídeo nós vamos continuar o nosso estudo sobre sistema de equações.